Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui mais um podcast Silvia Boni. Hoje eu tenho uma alegria grandíssima de receber aqui um amigo importantíssimo que veio me visitar aqui na Itália, em Pescara. É o pastor Edivan Cirino. Cirino. Gente, esse homem é um homem de Deus demais. Foram dias especiais aqui, vocês não têm ideia. Ele é pastor, empresário e trabalha muito com o social. Eu fiquei impactada do trabalho deste homem. E agora nós vamos estar conversando sobre isso. Enquanto isso, manda aí para as pessoas que você conhece esse podcast. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai trazer muito conhecimento para você. E mesmo depois de tudo, continue enviando. Olha lá no nosso YouTube, entra lá, Boni TV. Estamos no YouTube. Se inscreva neste canal. Deixa ali, passa para os seus amigos se inscrever no canal Boni TV. E também nós estamos aí, né, nas redes sociais. E, e eu quero apresentar aqui para vocês, gente. Olha, sabe que ele veio com a família, que família linda, maravilhosa. Está o Arthur aqui, o filho. Oi, Arthur. Arthur. Nos bastidores, a Isabela lhe dando uma mão para a Isabela. Gente, e aí? Vamos lá, pastor? E aí? Que alegria te receber aqui. Que presente de Deus. Silvia, a alegria é nossa. Eu posso dizer para você que estou muito feliz de estar aqui com você. Isso já tem um bom tempo que a gente vem se falando, né? Verdade. E, e chegou o grande dia de nós estarmos juntos aqui nessa cidade maravilhosa, nesse país, e poder nós conversarmos e a gente compartilhar com você coisas boas que Deus tem feito, né? Então é uma alegria Amém. grande. Como você disse, né, eu sou empresário e sou pastor também. Sou empresário e pastor. E nós temos experiências de Deus para poder estar falando sempre para as pessoas. É uma alegria muito grande estar aqui com você, viu? Meu Deus, pastor, que bênção te receber aqui. Agora, pastor, é importante isso, ser pastor e ser empresário. Gente, não há necessidade de você deixar o ministério para ser um empresário e nem deixar a empresa para ser um pastor. Tem como fazer as duas coisas. Eu sempre falei que eu falo sempre a palavra vou dar, né? Que é adorar, servir e a outra até esqueci. Servir, adorar. É, aí o que acontece? Quando você está trabalhando, você está adorando. Como você vai servir se você não existe nenhuma condição financeira? Então, para você servir, você tem que trabalhar, né? E para você adorar, você está adorando sua empresa. O nome trabalhar também é adorar. Então, enquanto você trabalha, ali é o seu púlpito, a sua empresa é o seu púlpito. E o que eu gosto muito no pastor Edivan é que realmente ele faz as duas coisas. E esse tempo, pastor, primeiro eu quero que o senhor fale para mim sobre esse tempo que você tem de ser pastor e empresário. Como que você concilia essas duas coisas? Silvia, é um negócio impressionante. É que eu sempre observei que a empresa não atrapalha a igreja. Pelo contrário, a empresa ela é bênção também na igreja. E Amém. sempre observei que a igreja não atrapalha a empresa. Maravilha. Não atrapalha. É o contrário. Eu percebo sempre, e sempre tenho dito isso para as pessoas, a igreja ela é bênção para a empresa. Exato. E como é que eu vou conciliar as duas coisas? Como eu faço isso?
eu sempre faço uma separação fiel do que é um e que é outro. Porém, as duas andam juntas. Exato. E o meu tempo funciona mais ou menos assim. Durante o dia de segunda a sexta, de manhã, eu chego na empresa de manhã, eu inicio a semana com uma reunião de pastores lá na empresa. Uau. Eu inicio a semana com uma reunião de pastores. Por quê? Eu convido os pastores da igreja para estar comigo na empresa cedo na segunda-feira para tomar café comigo na empresa. Maravilha isso. E ali nós tomamos o café juntos ali na empresa e ali nós oramos. Começamos a semana de trabalho em oração na empresa. Você vê como é que é. Olha. Então, eu inicio a semana de trabalho com a igreja inserida dentro da empresa. Olha que você vê que negócio. Meu Deus, aí não tem como não funcionar, né? Não tem. Começar a semana com oração. E você quer ver o que é mais interessante? Os colaboradores da empresa participam sempre daquele momento com Deus. E eles entendem, eles passaram a entender que sem a igreja estar inserido na vida deles, eles passaram a entender que não há prosperidade, que não flui, tem que fluir. Então, eu inicio a semana com a empresa, com a igreja inserida na empresa e finalizo a semana com a empresa inserida na igreja. Na igreja. Como assim? Como assim, pastor? Aquelas pessoas que trabalham comigo, hoje eu já tenho lá. Pessoas que estão trabalhando comigo que já faz parte do ministério da igreja. Tem uns que trabalham comigo que faz parte do ministério do louvor, que toca, que canta, Uau. que toma conta do ministério do louvor. Então, você termina a semana, você finaliza a semana em um culto para Deus, acaba que está ali as mesmas pessoas que iniciam a semana em oração na segunda-feira. Então, Meu você Deus. entende como a gente consegue conciliar as coisas? Meu Deus, pastor, isso tem que ser um modelo realmente maravilhoso. Eu creio que muitas pessoas teriam que ir lá, né? Depois você vai deixar o endereço aqui para ver como funciona isso, porque por muitos anos a gente ouviu falar, né, que não, o pastor não pode trabalhar, não dá tempo. Não, gente, nós temos tempo para tudo. Se você inserir, como o pastor está falando, as pessoas, elas já são abençoadas, porque orar, adorar e servir é uma coisa só. Então, vocês estão orando, vocês estão adorando e vocês estão servindo, porque a necessidade. Agora, esse servir, pastor, eu vi, gente, esse homem tem um trabalho maravilhoso. 14 anos com uma casa de recuperação. Eu quero ouvir sobre esse trabalho social que você está fazendo lá na sua cidade, perto de Brasília, né? A Casa de Recuperação fica no Distrito Federal mesmo, Brasília. Fica em Brasília. Mas assim, Silvia, antes de eu falar da Casa de Recuperação, eu queria trazer aqui algo que eu tenho certeza que vai edificar o ministério de alguns pastores. Tá? Amém, amém. É importante. Quando eu comecei a empresa vivia uma dificuldade muito grande. Era um problema. Era um momento de dificuldade no país, o país estava passando por uma recessão, então a gente estava sofrendo mesmo. O que a empresa produzia mal dava para pagar as contas da empresa mesmo. Mas um dia Deus falou comigo que queria que eu ingressasse de vez no ministério, que eu abrisse a igreja, que eu iniciasse a igreja, que eu começasse um ministério novo. Iniciasse o sacerdócio, né, a qual o senhor foi chamado. Exato. Né? Mas Deus queria algo novo.
Deus falou para mim que queria que eu começasse algo novo, não queria que eu copiasse as demais igrejas. Não que as demais igrejas sejam ruins, não, pelo contrário, a igreja é bênção na sociedade. A igreja, meu Deus, eu queria tanto que onde houvesse um boteco deixasse de ser um bar, deixasse de ser alguma coisa e se tornasse uma igreja. Para mim seria uma bênção. Porque a participação da igreja na sociedade, Silvia, as pessoas não têm noção disso. Agora, recentemente, nós fomos convidados pela Câmara de Vereadores da cidade e eles deram para nós uma placa de homenagem como cidadão honorífico da cidade, porque eles reconheceram porque a igreja ela tem uma participação especial e fundamental na sociedade. E tem mesmo, e tem. Então, eu não ia nem lá receber esse título, mas aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim, você representa a igreja. Aí eu entendi que quem estava recebendo aquele título de cidadão honorífico não era o pastor Edivan Cirino, mas sim a igreja Tempo de Fé, que é a igreja ao qual nós representamos. Então, Silvia, quando Deus falou comigo que era para poder eu iniciar um ministério, eu peguei e falei com ele, Senhor, vem aqui, vamos conversar. Tem muita gente. Gente, isso aí é tremendo. Eu ouvi isso ontem. Que benção. Tem muita gente que faz todo um cerimonial para poder conversar com Deus, né? Isso. Eu não. Eu já falo assim, Senhor, vem aqui, vamos conversar, nós precisamos ter uma conversa. Ele é o nosso papai, né? Tem que ter essa intimidade. Então eu chamei o Senhor para conversar e falei para ele, olha, o Senhor quer realmente que eu inicie um ministério, uma igreja? Se o Senhor quer que eu comece um novo ministério, então eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Eu tenho 3 coisas que eu preciso que o Senhor faça ao mesmo tempo. Aí eu falei com ele que eu precisava que a minha empresa ela tivesse solidez, que a minha empresa prosperasse, porque eu não iria depender de um salário da igreja. Eu queria, ao invés de ser um dependente de um salário da igreja, ser um assalariado, um pastor assalariado, eu queria ser um pastor investidor. Uau! Então, eu desejei que a empresa crescesse para eu ser um pastor investidor. E Deus fez isso. Meu Deus, coisa linda, pastor. Eu amo isso. Porque eu vejo que muitos ministérios estão perdendo não ter esse entendimento. Porque eu vejo assim, pastor, olha, se Deus nos deu a bênção de ser um pregador, de ser um líder, essa bênção, essa unção já está sobre nós. Então, se a unção já está sobre nós, não há dificuldade também essa unção transbordar sobre a nossa vida financeira. Então, ela já está. Então, se quando eu oro, Deus cura. Se quando eu oro, Deus liberta. Quando eu prego, traz transformação. Então, também, quando eu trabalho, traz prosperidade. Nós temos que entender isso. Quando você trabalha, a bênção já está. Aliás, está mais sobre nós do que sobre aquele que não exerce uma função sacerdotal. Porque já está tudo em nós. Então, se as pessoas entenderem isso, ela é uma prosperidade sempre. Eu estou falando sempre da prosperidade que vem do Senhor. Porque prosperidade não é só dinheiro, né, pastor? Prosperidade é na família, ter uma família, né, nas mãos de Deus, é ter um ministério também controlado pelo Espírito Santo. É tudo que a gente for fazer, nós devemos acreditar que há uma prosperidade de Deus. E aí, pastor? Então, quando Deus ele me ouviu e liberou sobre a minha vida aquilo que eu pedi, eu percebi que ao iniciar a igreja, sabe como começou a igreja, Silvia? Aí quando você chamou Deus para conversar, você pediu para ele 3 coisas. Eu pedi 3 coisas, mas eu gostaria de falar aqui somente de 2, da igreja e da empresa. Eu falei com Deus que eu gostaria que a empresa ela crescesse, que ela fosse uma empresa abençoada, próspera, porque eu queria ser um investidor no reino. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir mão do salário, não ter salário da igreja.
Eu nunca, Silvia, eu nunca recebi nem um real, um centavo, ou vamos dizer, se é aqui na Itália um euro, se é nos Estados Unidos um dólar. Eu nunca recebi um real de salário da igreja durante esse Meu tempo todo, nunca. Deus, aleluia. Durante esses anos todos, tá? Não. Assim, eu gostaria eu sei que tem muitos pastores que vão estar me ouvindo. Eu gostaria que o pastor entendesse. Você que é pastor e que tem o seu o salário que você vive recebendo, sobrevive recebendo um salário da igreja, eu gostaria que você entendesse que a Bíblia fala que não devemos atar a boca do boi que debulha. Então você merece o seu salário. Você merece o seu salário. Eu não estou aqui condenando e apontando quem recebe um salário. É o contrário, eu estou aqui apresentando uma experiência pessoal com Deus e querendo mostrar para você, pastor, que você pode mudar de vida. Às vezes você não, o salário que você recebe, você não consegue pagar a faculdade de um filho. Além disso, é um dinheiro controlado, né, pastor? É. Porque você não pode fazer tantas coisas porque alguém te dá aquele salário e as pessoas que te mantêm, né? Quando você tem uma liberdade nisso, é diferente. Então, o que acontece? Eu iniciei uma igreja, o nosso ministério começou, foi dado início numa varanda de uma casa. Essa varanda, eu não sei como o pessoal diz, uma varanda aqui na Itália, mas enfim, iniciou-se ali numa varanda de uma casa. Nós colocamos a bateria ali, o contrabaixo, o violão, e nós começamos com poucas pessoas ali naquele lugar. E Deus recebeu o nosso louvor, o nosso culto ali naquele lugar. E a igreja trouxe prosperidade para mim, Silvia. Uau, olha só. Trouxe prosperidade. Sabe o que é você olhar e você via as pessoas, amigos, empresários da cidade andando num bom carro? Você via as pessoas andando num bom carro e falava assim, um dia será que eu consigo comprar um carro desse? Sabe o que aconteceu, Silvia? Depois que eu iniciei a igreja, eu pude ver Deus prosperando a empresa. A empresa começou a crescer. Uau. A empresa começou a crescer. E a empresa foi faturando. E as coisas foram acontecendo. E Deus foi fazendo um milagre. E Deus mandava pessoas, clientes fiéis. E Deus mandava pessoas fiéis para estar conosco. E a igreja também foi crescendo, sabe? A igreja, inclusive é o seguinte, eu nunca deixei de ser um ofertante e um dizimista da igreja. Tem muita gente, tem muitas pessoas que não entregam o dízimo, não oferta porque é um pastor. Não, negativo. Eu faço questão de ser um ofertante, eu faço questão de entregar o dízimo do Senhor. A gente faz o fechamento do mês na empresa, nós sabemos quanto que a empresa faturou e eu faço questão de ser dizimista. A empresa cresceu, a igreja cresceu. Andando juntas. Deus, juntos. Gente, isso é lindo. Juntas. E tem até aqui um testemunho que eu quero dar aqui também. No ano de 2010 para 2011, o Brasil começou a importar uns carros de esportivo que muitos conhecem e amam, que é o Camaro, né? E aí, Silvia, eu via um Camaro e eu falava à minha esposa, amor, um dia eu vou comprar um Camaro desse. É lindo mesmo. Um dia eu vou comprar um Camaro desse. Só que em 2012 para 2013, eu disse a ela, falei assim, amor, estou chegando aos 40 anos de idade e não comprei o Camaro. Aí ela disse para mim, por que você não vende um apartamento e compra um Camaro? Eu até pensei na ideia de vender mesmo, mas Deus não quis. Deus quis me presentear com o aniversário de 40 anos, me presentear com o Camaro na garagem. Uau, que lindo. É amarelo? Amarelo.
Que lindo isso. Então, eu me lembro que foi um milagre a compra daquele carro. E eu ia para a igreja de Camaro, amarelo. Uau! E pessoas passavam na frente daquela igreja e viam o Camaro encostado. E depois teve uma pessoa que veio e me confessou. Passou a congregar comigo, né? E me confessou. Falou, pastor, por muitas vezes eu pequei. Falei, o que foi? Aí eu passava na frente da igreja e via o Camaro amarelo lá, a sensação do mercado. E eu dizia assim, igreja dá dinheiro mesmo. Olha lá o pastor andando de Camaro amarelo. Igreja dá dinheiro. Esse pastor está se dando bem através da igreja. Imagina. Passou-se os anos, esse rapaz, nós ganhamos esse rapaz para Jesus. Esse rapaz estava afastado da igreja. E detalhe, filho de pastor, viu? E esse rapaz foi congregar com a gente. E inclusive um excelente músico. Quando ele foi congregar conosco, que ele, até então ele não sabia quem era eu. Ele veio congregar conosco. E quando ele descobriu que eu era o pastor do Camaro, ele veio me pedir perdão. Também acho que ele pensou, nossa, ganha dinheiro mesmo. O Camaro é próprio do pastor. Mas mal sabia ele que o pastor não comprou com o dinheiro da igreja. Então, Silvio, aí ele veio me pedir perdão, você acredita? Uau. Ele veio me pedir perdão e falou assim, pastor, eu preciso te pedir perdão no negócio. Eu falei, o que foi, rapaz? Eu falei, pastor, por muitas vezes eu pequei. Eu passava na frente da sua igreja, eu não sabia que era o senhor. Eu passava na frente, porque a igreja nessa época era um local que era alugado, uma sala alugada. Hoje é prédio próprio e tudo, né? Então ele falou para mim assim, eu passava na frente da igreja, via o Camaro e eu dizia, igreja dá dinheiro mesmo. Olha lá, pastor. Eu preciso te pedir perdão, pastor, porque hoje eu estou vendo que o senhor é um trabalhador e que não depende da igreja, do dinheiro da igreja para sobreviver. Ao contrário, o senhor faz investimento no reino, investimento na igreja, Meu na social. Deus, gente, eu amo isso, porque eu vejo que muitos pastores estão perdendo, sabe? Porque eu sei que tem muitos versículos na Bíblia que usa para isso, tipo assim, digno é o trabalhador do seu trabalho e tal. Mas, gente, eu vejo, pastor, o ministério como privilégio. Você imagina, se eu tenho uma igreja de 1.000 pessoas e essas 1.000 pessoas estão me ouvindo, elas não tiveram o chamado que eu tive de estar lá na frente falando com elas. Quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, isso é privilégio. Privilégio. Então, quando Deus nos chama, nós somos privilegiados por Ele para conduzir um povo, conduzir a igreja. Então, isso tem que ser privilégio e prazer. Agora, não é trabalho. Eu vejo que não é trabalho. Eu tenho esse entendimento que não é trabalho. A igreja não é trabalho. A igreja é privilégio. Deus me escolheu para mim aconselhar você, vou dizer, um membro ali. Então, eu vou fazer isso com prazer. Por que eu vou? Não, tem que pagar para isso, eu tenho que receber um salário para me atender alguém, eu tenho que receber um salário para mim cuidar de um povo. Não, gente, isso é prazer. Quando você entende isso, que é privilégio, então você vira um homem assim, que investidor nesta igreja, investidor na obra de Deus. Então, isso funciona muito. Muitos pastores, muitos estão sofrendo, muitos ministérios estão pesando isso, porque não teve esse entendimento que a bênção está sobre ele para ele começar qualquer negócio, começar nas habilidades que Deus já deu. Eu tenho certeza, se ele iniciar o negócio, vai prosperar e vai ser um investidor da obra. Ô, Silvia, eu quero continuar falando para pastores aqui, eu não sei porquê, mas eu tenho certeza amém. que... Muitos pastores nos seguem aí, é importante. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito com isso. Sem dizer, pastor, que eu amo o pastor, viu? Porque depois que eu entendi
que quer cuidar de gente, meu Deus do céu. Olha, eu oro muito para pastor, porque o cara tem que ter muita paciência. Você imagina, você ora para o membro aceita Jesus, tal, você cuida dele. Depois ele quer casar. Aí, ai, pastor, aí você ora para ter um casamento. Aí depois há um problema no casamento, aí você ora de novo. Aí quero ter um filho, aí o pastor ora de novo. Aí depois, meu Deus do céu, E assim vai. parece que não acaba mais. Você faz parte daquela vida há anos. Então é o homem assim mais importante para mim, o rolo mais importante hoje no ministério é ser pastor e dizer sempre assim, ó, Deus te ama, vamos embora, vamos continuar e tal. Olha, da hora ser profeta, ser apóstolo, que vai lá, ouve e vai embora. É fácil ser profeta, dar uma palavra forte e vai embora. Mas ser pastor, não, gente. Ser pastor é cuidar mesmo, não é ser pregador. Né? Pregador também é fácil. Ser pastor, que é cuidar, saber o que a pessoa tem, o que a ovelha tem, o que está acontecendo na casa dela, ou qual que é a dificuldade dela, onde está a dor dela. Isso é o pastor. Então eu oro muito para pastores. Vocês, pastores, são realmente as pessoas escolhidas por Deus para isso, porque não é fácil estar no seu lugar. Então, vamos aí. Eu quero que você também ouve esse homem para essa carga sair dos seus lombos, porque você tem o direito de viver bem nessa terra. Os seus filhos têm que ter as melhores faculdades, vestir as melhores roupas, você ter os melhores carros, sem essa dependência de alguém. Ah, não, não posso fazer isso. Posso viajar, porque senão, olha, eu recebo da igreja, eu não sei o quê. Gente, é momento de nós mudar essa situação. Deus quer prosperar os pastores. Deus quer abençoar a família de pastores. Olha, o conselho que eu dou para os pastores aqui hoje. Todos nós que assumimos uma responsabilidade, que assumimos um dever para com Deus, quando nós cumprimos com o nosso dever, o favor de Deus nem é preciso nós clamarmos por ele. Vem. Amém. O favor de Deus, Silvia, nos persegue. Quando eu cumpro a responsabilidade, aquilo que eu me comprometi para com Deus a fazer, eu não preciso estar orando e pedindo a Deus carro. Eu não preciso estar orando e pedindo a Deus prosperidade nisso e naquilo. Quando eu cumpro o meu dever para com Deus, daquilo que eu assumi, a responsabilidade que eu assumi para com Deus, o favor de Deus nos segue. Amém. E detalhe, eu sempre falo isso, Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém. Deus não fica, Não Silvia. fica mesmo. Então, quando eu abri mão do salário da igreja, quando eu abri mão, tá? E detalhe, eu abri mão do salário da igreja, foi antes de fundar o próprio ministério. Porque eu fui pastor de uma igreja da Assembleia de Deus. Fui pastor em um local que eu fazia parte do Ministério da Assembleia de Deus. E quando eu assumi aquela igreja, naquele dia que eu assumi aquela igreja, eu abri mão do salário de pastor daquela igreja. Meu Deus. Eu abri mão. E o vice-pastor, ele estava desempregado, a esposa grávida e ele com a criança pequena e morando de favor na casa da sogra. O vice-pastor. Aí quando eu abri mão do salário da igreja, sabe o que eu fiz, Silvia? Eu chamei o presidente e falei assim, presidente, eu quero te pedir um negócio. Eu não quero o salário da igreja, mas eu quero te pedir o direito de transferir esse mesmo salário para o vice, porque o vice não tinha salário. Aí ele olhou para mim, sorriu e falou para mim, ué, o dinheiro é seu, você faz com o dinheiro que você quiser. Eu falei, não, o dinheiro é da igreja, eu tenho que pedir e falar com a autoridade máxima aqui dentro. E eu passei a transferir, ou seja, eu não recebia aquele salário da igreja, mas o vice que precisava muito daquele dinheiro, ele recebia. Agora, um detalhe interessante. A igreja era
era em torno de 12 quilômetros de distância da minha casa. Eu nunca peguei 1 litro de gasolina da igreja para poder ir e vir da igreja, para os cultos. E o meu filho, Arthur, era recém-nascido. E a empresa, a minha empresa, ela ia com muita dificuldade. Mas eu não usava 1 centavo do dinheiro da igreja para pôr gasolina no carro. E Deus nunca deixou faltar a gasolina no caminho. De jeito nenhum. Deus sempre cuidou. Então, quando eu abri mão, Deus prosperou a minha empresa. Então, o conselho que eu dou para você, pastor, eu quero olhar para aquela câmera ali e falar isso. O conselho que eu dou para você. Nos últimos tempos, nós estamos vivendo tempos em que Deus tem pressa. Amém. Deus tem pressa. Os projetos precisam acontecer. Os projetos não podem ficar estagnados. Deus tem pressa. Se Deus colocar em seu coração, na sua mente, deixar descer para o seu coração, o projeto de uma empresa, de um negócio, dê início, inicie. Amém. Comece a fazer. Não fique com medo, não. Faça um desafio com Deus. Chega lá e fala, Deus, eu quero entregar aqui o meu salário hoje. Eu quero viver na dependência dessa empresa que o Senhor está me dando hoje. Eu não sei o que pode ser essa empresa, mas independente do que ela seja, ela pode ser uma empresa de vender churrasquinho na esquina. E daí? Deus vai te prosperar vendendo churrasquinho Amém. Na esquina. Deus vai tornar você grande. Deus vai fazer com que você seja grande. Então, acredite nisso. Faça. Acredite. Parta para cima, faça. Porque nós estamos vivendo tempos em que nós observamos que as pessoas, a cada dia que passa, as pessoas estão achando mais difícil entender que um pastor precisa comer, que um pastor tem família, que o pastor tem filhos que precisam ir para a faculdade. E aí, uma boa parte das pessoas, eles não entregam a oferta para o pastor na igreja porque acham que o pastor vai utilizar aquela oferta, aquele dízimo para o uso comum dele. Então, seja um empresário, é o conselho que eu te dou. Uau, é isso mesmo, porque de não ficar justificando, né? Porque não é uma coisa chata, você tem que ficar justificando tudo. E Deus tem essa bênção para ele, liberada já para o pastor ser abençoado financeiramente. Você me contou ontem uma história, achei interessante, pastor, quando você profetizava sobre um local que você construiu igreja, que era do quem, de quem? Olha só, ouve essa história, gente. Nós, há um bom tempo atrás, eu não posso dizer aqui em qual ano que foi, porque eu não sou muito de memorizar datas, tá? Às vezes acontece que vai chegando no aniversário da esposa, aniversário de casamento, aniversário da esposa e alguém me lembra. Não pode, isso não pode esquecer, hein? Mas são muitas datas. Até. Então, mas foi assim, gente. Na nossa cidade, abriu uma igreja que ela era ministrada nessa igreja a mensagem do anticristo. Meu Deus. E tinha na porta dessa igreja, tinha um brasão na porta. E nesse brasão tinha assim escrito assim, ó, 666, 666. Já pensou? E um homem com um chapéu desse de militar na cabeça e com os dedos assim, ó. E uma frase assim, crescendo em graça, 666. Aí eu olhei aquele negócio lá, falei assim, mas não é possível, é muito desaforo. É muito desaforo do inimigo, o diabo plantando aqui na nossa cidade uma congregação, é muito desaforo. Eu parei o meu carro, né? E me lembro como se fosse hoje. Eu estendi as mãos em direção àquele local. E profetizei, Silvia. Eu fiz uma profecia ali, liberei uma palavra profética. Eu disse assim, olha, eu profetizo, tá? Que esse lugar vai ser uma igreja que prega o evangelho do verdadeiro Cristo. Uau. Eu rejeito a igreja do inimigo. Eu rejeito aqui nesse lugar agora, no nome de Jesus.
vai fechar. Silvia, passou os anos. Passou os anos e um dia eu estou saindo do banco, uma pessoa me abordou, um conhecido, e falou para mim, pastor, eu quero lhe vender um prédio. Tem uma loja boa e tal. Eu disse para ele, até fiz uma brincadeira. Eu disse assim, se você não precisar nem do prédio nem do dinheiro, tá fácil nós negociarmos, porque eu nem tenho dinheiro e você precisa do dinheiro. Eu não tenho dinheiro, você tem o prédio. Se você não precisar do prédio nem do dinheiro, eu te compro. Brinquei com ele. Só que eu não me lembrava que tinha sido naquele lugar que eu tinha profetizado. E após eu profetizar naquele lugar, que iria fechar aquilo ali, fechou. Uau. Glória Deixou a de Deus. existir. Fechou. E quando eu comprei, aí eu comprei aquele local. Quando eu comprei aquele local, eu chamei os pastores e falei, nós pagávamos aluguel numa loja. Eu chamei os pastores e falei, vamos fazer a reforma disso aqui. E nós vamos iniciar aqui, trazer a igreja para cá e iniciar aqui a igreja nesse local. E assim fizemos. Quando eles estavam lixando as portas, os negócios, viram o que tinha por baixo da tinta. 666, crescendo em graça. Me ligaram. E eu fui ver. Quando eu fui ver isso, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Você lembra? Quando você parou na rua e profetizou que isso aqui seria uma igreja que iria pregar o Uau. evangelho do verdadeiro Cristo? Há poder nas nossas palavras, hein? Nós devemos continuar, somos profetas, devemos continuar profetizando. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Ô Silvia, e eu pude conhecer pessoas que foram marcadas aqui na mão 666 por causa daquele Meu lugar. Deus. Por causa daquele lugar. Eu pude conhecer Olha. pessoas. Então o inimigo não brinca de ser inimigo. É, Tá. por isso que nós temos que saber quem somos, a nossa identidade em Deus, né? Agora você quer ver, Silvio, que o mais interessante? Nós começamos a construir um prédio ali naquele lugar. Nós construímos um lugar maravilhoso. A nossa igreja ela tem estúdio, ela tem cozinha bem feita. A nossa igreja é a única igreja na cidade que tem um consultório de atendimento médico. Meu Deus, como que é isso, pastor? As pessoas fazem consulta? Deus me deu uma visão de uma igreja diferente. Uau. Então, quando Deus me deu uma visão de uma igreja diferente, eu falava para as pessoas o que eu ia fazer ali, eles sorriam, eu ficava sorrindo. Eles não acreditavam que isso podia acontecer. Então, eu preparei a sala para um consultório médico e muitos sorriam. Esse pastor está ficando maluco. É. Sabe o que aconteceu? Começamos a funcionar, eu consegui médico para poder fazer atendimento ali naquele local, Que lindo atendendo isso, gente. atendendo de graça, sem cobrar nada das pessoas. E psicologia. Agora, quando eu retornar ao Brasil, nós vamos ter que comprar um consultório odontológico. Sabe por quê? Porque a mim aconteceu algo bem inusitado agora, recentemente. Chegou uma pessoa, um empresário influente, e ele falou, pastor, eu ganhei 150 implantes dentários. Falei, como assim? Não, eu ganhei. Não me peça para explicar, não. Eu ganhei 150 implantes dentários. E eu quero trazer esses implantes aqui para a igreja. Meu Deus, vai chover de gente, vai ter fila. Aí eu disse a ele, mas olha, eu tenho um consultório médico. Não, nós temos que montar um consultório dentário agora. Que bênção, pastor. Então, Silvia, esse ministério, essa igreja é diferente. Glória a Acontecem os Deus. negócios diferentes. E nós vamos montar o consultório odontológico para poder estar
liberando esses implantes para as pessoas. E Gente, detalhe, implante é uma coisa cara. Você cara, vê que é Deus purinho mesmo na vida deste homem no ministério. e no Brasil, né? Implante dentário no Brasil não é para qualquer um, né? Mas Deus mandou esse homem levar essa oferta. E quando eu chegar no Brasil, eu tenho que fazer isso. Ah, Silvia, e uma coisa interessante. Na pandemia, o pessoal sofrendo, né, com o Covid. Antes da pandemia, Deus já tinha me avisado que iria acontecer uma pandemia. Eu tenho gravado no meu WhatsApp do celular. No final de 2018, um pastor amigo meu, japonês, até vou citar o nome dele aqui, pastor Koi. Pastor Koi me manda uma mensagem. É brasileiro no Ele é Brasil? japonês, mas filho japonês, mas nasceu no Brasil. Ah, ok. O pastor Koi me manda uma mensagem e fala para mim, pastor, estou te mandando essa mensagem porque Deus mandou eu te enviar essa mensagem. Mas Deus falou para mim, olha, você vai enviar para alguns pastores, não são para todo mundo que você conhece. E nessa mensagem dizia que Abaddon, que era um demônio que estava aprisionado, tinha sido solto. Meu Deus. E Abaddon era um demônio responsável pelas pragas, pestes e pandemias. E que Abaddon iria soltar uma praga, uma doença semelhante à gripe espanhola. E iria contaminar o mundo todo. Meu Deus. Aí na mensagem ele disse para mim, pastor, Deus mandou eu te avisar isso e o senhor tem que entrar em oração. Um ano de oração. E eu chamei a igreja com um propósito de oração e nós orávamos todos os dias. Começamos a orar muita gente, né? Na madrugada, 4 horas da manhã, mas todos os dias nem todos conseguiram. Mas eu fiz um propósito e cumpri com o propósito. Eu orei um ano, todos os dias às 4 e pouco da manhã. Uau. Orando pela igreja, orando pela nação, orando pela família. O que aconteceu? Quando finalizou um ano de oração, chega a pandemia. E aparece o Covid. Quando surgiu o Covid-19, eu me lembrei. O Espírito Santo falou, você lembra da mensagem? E eu fui lá nas conversas antigas do WhatsApp e encontrei. E comecei a mostrar para as pessoas. Eu comecei a mostrar para as pessoas que Deus havia avisado. Silvia, não morreu ninguém. Uau. Nenhuma pessoa sequer da nossa igreja com Glória Covid. a Deus. O que a oração, hein, faz, hein? Aí Deus colocou em meu coração para nós pegarmos um ônibus que a gente tinha para poder fazer atendimento nas ruas pós-Covid. E eu conheci o pessoal do Instituto Brasil Oriente, que é também um japonês, Max. E nós fizemos uma parceria, nós entramos com um ônibus, com a estrutura, e o Instituto entrou com os médicos, entrou com uma equipe grande. E esse ônibus saiu andando em Brasília, no entorno, nas regiões pobres de Brasília, no entorno. Encostava naqueles setores, anunciava que tinha atendimento gratuito para as pessoas com sequelas do Covid. E as pessoas iam, aquele ônibus virou um consultório médico com vários consultórios dentro. E aquelas pessoas iam e eram atendidas ali por médicos. Que lindo. E foi isso, salvo gente. muitas vidas. Nós temos o conhecimento de mais de 7.000 pessoas que foram atendidos naquele ônibus. Meu Deus, que lindo isso, pastor. Então, essa igreja, esse ministério é diferente. Exato. É É diferente. diferente mesmo. Entendeu? Se move, né, no social, É. se move no espiritual primeiro e também no social e no carnal, né, na humanidade, porque as pessoas precisam também de médico, de atenção. E no espiritual, ô Silvia, eu posso dizer para você que eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho um pastor, o meu vice-pastor lá, o pastor Roberto Rocha, que eu gostaria muito que você conhecesse um dia. É um homem que ora cedo,
Ele vai para a oração no monte de manhã, sai de lá em torno de 11h30, vai embora para casa. E Uau. à tarde volta para o monte todos os dias. Todos os dias, Meu todos os Deus, dias. que É um homem bênção. que ora, é uma cobertura que nós temos de oração lá formidável. Nós temos outros pastores, pastor Gilei, pastor Fábio, que são homens espirituais, homens que realmente buscam a Deus, que amam o projeto da igreja, que nos ajudam, que nos apoiam. Então, esses homens têm me ajudado muito. Muito, 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 Que muito. bênção. Deus deu as pessoas certas, né? O lado Pessoas de espiritual. oração. Sem contar o seguinte, Silvia, no lado espiritual, ó, a minha esposa me ajuda muito. A minha esposa, ela tanto me ajuda, tem hora que ela é o meu freio, ela me freia, porque às vezes eu estou muito acelerado, é preciso me frear. Ou às vezes eu perco a velocidade demais, ela precisa de me acelerar. Minha esposa me ajuda, é uma pessoa muito centrada. Meus filhos eles têm dedicado ali tempo deles na obra do Senhor, no reino. Que bom. Meu filho, o Arthur, ele toca o teclado da igreja, né, faz parte. O ensaio, do dia do ensaio do louvor da igreja, ele está lá no ensaio. A minha esposa, ela faz parte do Ministério do Louvor, ela canta. A minha filha, ela canta. Que lindo. Então está toda a família envolvido com Jesus de uma forma assim, sabe, maravilhosa. Nós somos grudados, algemados em Cristo de verdade, entendeu? Glória a Deus. E isso faz com que vocês trabalhem tranquilamente com a outra parte, que é a empresa e o social. Que Exatamente. agora, além da casa de recuperação, né? Vocês também parece que cuida de pessoas de idade, parece que eu vi lá. A Casa de Recuperação, eu quero falar um pouquinho sobre a Casa de Recuperação. A Casa de Recuperação, Silvia, ela foi fundada através de um sonho de um homem maravilhoso, formidável. Um homem por nome de José Cauí, mas muito conhecido como Cauí, pelo sobrenome. Ele é de origem árabe. O José Cauí, que era o nosso pastor Cauí, Silvia, ele era um empresário, grande empresário. E já na idade avançada, Deus mandou ele largar tudo e ir para as ruas e, e sair nas ruas, tirando das ruas mendigos, pessoas viciadas em drogas. E ele falou: Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí Deus colocou no coração dele: você vai abrir um lugar. E pôr essas pessoas. E por essas pessoas. Aí Deus deu um nome do projeto para ele. Sabe qual é o nome? Vinde Vida. Ou seja, vinde Entendi. vida. O que for vida pode vir. Ah, ok. Então, esse homem com um amor gigante, ele comprou um primeiro terreno em um lugar, Silvia, que não tinha nada. Nada, nada, nada. Não tinha um terreno, não tinha água, não tinha nada. Aí ele me chamou. Me chamou para ir fazer um poço artesiano para ele começar a levar pessoas para lá. Tinha que ter pelo menos água. E eu fui. Silva, quando eu olhei aquele lugar, eu sinceramente, eu não falei, mas eu pensei. Falei, meu Deus, esse homem é doido. Esse homem é doido. Silvia, eu fui e fiz um poço ali para ele. Sem dizer também que tem essa empresa de água aí, né? A nossa empresa ela atua na área de mineração, né? Faz perfuração para extração de água potável, né? Poços artesianos. E a nossa empresa também constrói, nós somos construtores, né? Nós estamos construindo prédios para vender os apartamentos. Aonde que é, pastor? Já está construindo? Gente, se vocês quiserem comprar, ó, não teve nenhum lançamento ainda, mas eu vou ter um apartamento ali. Aonde é, pastor? É Valparaíso de Goiás, que é o entorno de Brasília. Nós estamos construindo um prédio lá. Lugar Mas, abençoado. Silva, deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Depois eu volto no assunto da Casa de Recuperação. Mas você sabe que quando eu comecei a construir esse prédio, né?
Teve pessoas que já querendo comprar e o Espírito Santo de Deus falava comigo assim, não, para isso aí você não vende não. Eu falei, Uau! Deus, mas como é que é isso? Aí o Espírito Santo de Deus falando comigo assim, não, você vai escolher as pessoas que vai estar nesse lugar. Meu Deus. Aí eu, mas por quê? Qual o motivo disso? Aí eu sempre pergunto para Deus, Deus, espera aí, qual é o motivo disso? Por que eu devo escolher as pessoas que vão morar aqui? Eu sou um comerciante, eu vendo para quem chegar com dinheiro. É, Aí Deus, não. Porque esse lugar aqui é um lugar do milagre. glória a Deus. Porque aquele lugar onde eu estou construindo esse prédio agora, Silvia, foi o lugar aonde, quando começou a construção de Brasília, é, eles começaram fora de Brasília um lugar para os homens que trabalhavam em Brasília ir se divertir. Era bebida, prostituição, droga. Então esse lugar lá se chamava Posto 7. Posto 7. Aonde foi durante a construção de Brasília e muitos anos após a construção de Brasília, as pessoas tinham medo de passar naquele lugar ali. Porque ali foi o lugar que mais se matou pessoas ali, com assassinatos, latrocínio, com tudo. Mais se matou pessoas, foi aquele lugar ali, Silvia. Meu Deus. É. E quando eu comprei aquele lugar, um amigo meu, que eu até ajudei, esse amigo ele é pastor da Igreja Batista, o pastor Gil. Aquela mesma rua, mas bem longe, bem no final daquela rua, o pastor começou uma igreja lá, a igreja do ministério, Igreja Batista, Eis-me Aqui. Esse pastor, eu ajudei esse pastor, eu comprei uns terrenos do lado e o pastor não tinha condições de ampliar a igreja, eu peguei e cedi o terreno do pastor. E esse pastor, ele lançou um ato profético que iria mudar o nome daquelas ruas. Iria mudar o nome daquelas ruas. E o nome daquelas ruas iria ser nomes que iriam honrar a Deus. Porque durante Uau. anos aquele lugar honrou o diabo, honrou a Satanás. Mas que ele iria orar até Deus mudar o nome daquele lugar. Mudar o nome das ruas. Uau. E aconteceu. Mudou o nome das ruas. Meu É, Deus. aí uma rua, Rua dos Profetas, e foi Rua Ah, Canaã. que bênção, gente. Mas Deus gosta de fazer isso, né? Pegar esses lugares e entregar na mão do servo dele. É. Então eu tenho foto, que naquele lugar não tinha asfalto, eu tinha uma foto do pastor com a igreja ajoelhado na esquina, em frente aonde eu estou construindo o prédio. Ajoelhado na esquina, naquela terra batida, sem asfalto, e com as mãos para os céus, profetizando que aquele lugar iria ser um lugar que honraria a Deus. Meu. Você sabe que Ah, então é por isso que Deus não está permitindo qualquer pessoa morar ali. Gente, olha que coisa linda. aí você sabe o que aconteceu, Silvia? Eu passei e comprei aquele terreno. E quando eu comprei aquele terreno, eu comecei a orar e a profetizar naquele lugar. E às vezes eu chegava ali, eu começava a pregar para aquelas pessoas que eram usuários de drogas, eu tratava eles bem. E eu começava a pregar para eles. Eu pregava para o traficante, eu pregava para o usuário de droga. Aí de vez em quando eu chegava lá para poder trabalhar, estava sentado na minha porta uma pessoa, um dependente químico me esperando. Quando eu chegava, ele dizia: Pastor, Que lindo. Deus operando. Realmente é a desculpa, bênção. Silvia, Imagina. Nós estamos em casa. mas por muitas vezes eu chegava e tinha lá uma pessoa me esperando. Meu E dizia para Deus. mim: Pastor, eu vim aqui porque eu preciso que o senhor me leve para casa da recuperação, porque eu não estou mais aguentando essa vida. Meu Deus. Muitos diziam assim para mim: Pastor, eu vou morrer, me ajuda. E eu pegava aquela pessoa e punha no meu carro. Uhum.
Silvio, eu tinha que abrir os vidros do carro, porque eu não aguentava, não suportava o mau cheiro daquela pessoa. Aquela pessoa estava cheirando mal, Silvia. E eu abri os vidros do carro e levava aquela pessoa para casa de recuperação, porque ela estava ali pedindo socorro. Então foi muitas pessoas que eu peguei daquele lugar e levei para ter um encontro com Cristo. Uau. E muitas pessoas foram para a casa de recuperação e tiveram um encontro com Cristo. E retornaram para suas famílias. E Deus mudou a vida delas. Então, Amém. aquele lugar ali é muito especial para mim. Muito especial para mim. Então, por que Deus falou para mim que não era para colocar qualquer um naquele prédio? Você entendeu agora? Entendi. Porque aquele prédio, Silvia, aquele prédio, quem vai comprar naquele prédio ali, quem vai comprar são pessoas de Deus. Porque a guerra espiritual não parou ali. Então eu não posso colocar qualquer uma pessoa que não entenda de guerra espiritual, que não entenda de batalha espiritual. Eu preciso montar um exército de Deus ali naquele lugar. Uau. Eu Glória a preciso Deus. montar um exército de Deus ocupando aqueles apartamentos, porque quando eu colocar um exército de Deus ali e o exército de Deus começar a orar naquele lugar, Silvia. Antes era eu orando. Agora você imagina, Silvia, nós colocarmos um exército orando naquele lugar, nós vamos Uau. ganhar aquela cidade. Quantos apartamentos é, pastor? São 36 apartamentos 36. naquela Família de torre. Deus ali, meu pai. Naquela torre. Mas em frente nós vamos construir mais 36. Né? Então, Silvia, aquele lugar é um lugar especial para Deus. É a vitória de Deus contra o inimigo ali naquele lugar. Então, Sim. por isso é que Deus falou para mim, não vender para qualquer um. Eu não posso simplesmente vender um apartamento para a pessoa só porque ela tem o dinheiro para comprar. Não, eu não posso. Eu só vou vender para quem Deus dá a direção para me colocar ali. Uau. Entendeu? E é importante isso, né? Porque onde nós chegamos, Deus não deu só uma igreja para nós, Deus deu uma cidade. Deus deu os bairros. Quando nós entendemos isso, né? Deus, ele não dá só um território, ele dá tudo. E depende de nós tomarmos posse. Como você está falando, um exército. Você está tomando posse, colocando um exército ali para orar. Quer dizer, isso é lindo demais. Sabe o que aconteceu um dia? Um dia eu cheguei lá na empresa e tinha um rapaz, com uma idade aproximadamente de uns 25 anos, me esperando. Aí ele disse assim, olha, eu cheguei até aqui de carona, eu estava no outro lado de Brasília, cheguei até aqui de carona porque uma pessoa me trouxe e me disse que o senhor tinha uma casa de recuperação. E eu preciso. Eu peguei e falei para aquele rapaz, eu fiz uma entrevista com aquele rapaz e dei almoço para aquele rapaz estava muito debilitado, ele almoçou e ficou ali na sombra, deitado, dormindo, até umas 6 horas da tarde. No final do dia, eu peguei e levei ele lá na casa de recuperação, na Vim de Vida. Aí ele abriu o coração para mim. Ele disse para mim assim, pastor, eu subi lá no viaduto da cidade de Taguatinga para me jogar na frente de um carro. Só que quando eu estava lá em cima do viaduto que ia me jogar, eu vi um carro de carroceria que vinha levando umas chapas e uma chapa caiu no asfalto. E aquele motorista parou o carro e desceu e não conseguia pôr a chapa sozinho em cima do carro e ninguém parava para ajudar ele. Aí eu pensei, não, antes de eu suicidar, deixa eu ajudar esse cidadão. Meu Deus. E ele desceu, ele deixou de suicidar para poder ir ajudar aquele homem a pôr aquela chapa em cima do carro. Olha. E quando ele foi ajudar aquele homem a pôr a chapa em cima do carro, aquele homem olhou para ele e falou assim para ele, para onde você vai? O que você está fazendo? Aí ele falou assim para o homem, olha, eu tinha subido ali no viaduto para me jogar. Por isso eu estou viciado em droga. Aí aquele homem olha para ele e fala para ele, eu conheço alguém que tem uma casa de recuperação. Você quer ir para uma casa de recuperação? Uau.
Aí ele falou assim, eu quero. Aquele homem levou ele lá na empresa, Silvia. Eu não sei até hoje quem foi esse homem. Não sei. Eu Olha só, não sei. pode ser o anjo mesmo. Silvia, até hoje ninguém se sabe quem foi o homem que levou esse rapaz lá. Meu Deus, que lindo. Isso é o anjos. Agora, olha a história. Olha só que negócio. A pessoa ia com o carro, caiu uma chapa de cima do carro. E a atitude daquele rapaz de ir lá ajudar aquele homem, pôr a chapa em cima do carro, o salvou. Uau, E esse rapaz, Silvia, que testemunho. esse rapaz ele ficou lá na casa de recuperação, ele se tornou um monitor, ele casou-se com a filha da pastora Joelma, Hum, foi. Então eu vi a vida desse rapaz sendo mudada. uau, Eu vi a vida do rapaz sendo mudada. glória a Então, Deus. Silvia, para você entender o que é a Casa de Recuperação hoje, é um lugar de salvação de vidas. E o pastor Cauí é quem fundou essa Casa de Recuperação. Ah, pastor, como é que você se envolveu? Bom, ele comprou um terreno e eu comprei outro. E nós juntamos esses dois terrenos. Do lado do terreno dele, ele tratava das pessoas com problemas com droga. E do lado do meu terreno, nós começamos a colher as pessoas que eram idosos, que estavam vivendo nas ruas, Flor. vivendo nas ruas, pessoas que não tinham onde morar, alcoólatras, pessoas idosas. Então, de um lado está os idosos e de outro lado está as pessoas que tem problema, foi para lá para se recuperar do Ah, problema de então droga. faz os dois. Os Cuida dois, dos idosos e dos dependentes químicos. Isso é exatamente. maravilha, hein? Faz as duas coisas. Exatamente. E hoje nós temos o nosso diretor, que é a pessoa quem cuida da direção, quem dirige o lugar, é o pastor Moessan. Pastor Moessan, ele é um aposentado da Polícia Civil. E desde o início da Vim de Vida, que é dessa instituição, o pastor Moessan estava lá sempre ajudando. E hoje o pastor Moessan aposentou, é ele que é o diretor da instituição. O pastor Cauí, Jesus levou, tá? E a irmã Raquel, que é a viúva do pastor Cauí, ela é a presidente e eu sou o vice-presidente da instituição. Então tem todo um sistema, sabe? É uma equipe boa que Mas que funciona. coisa linda, pastor, porque além da igreja, da empresa e ainda essas obras sociais para mudar vidas, né? Então, como que dá conta de fazer tudo isso? E além disso, né, vamos falar um pouquinho, o pastor está aqui, porque ele foi comigo para a Bulgária conhecer lá o andamento do orfanato que vai ser para 200 crianças ali na Bulgária. O que você achou, pastor, dessa viagem? Ô, Silvia, Você viu em tudo aqui, aqui na Itália, lá também? Silvia, para mim foi algo que me edificou muito, sabe? Eu conhecer aquele projeto grande, aquele projeto daquele tamanho, porque o projeto nosso, a nossa instituição, hoje nós temos 114 homens ali em recuperação, sendo cuidados por Deus. Sim. E nós não temos a ajuda do governo. Ali nós temos um lema. Ali o governo da Vim de Vida é o governo de Deus. Amém. Entendeu? Então, ali tem 4 refeições diárias. Todo mundo come direitinho, dorme direitinho, toma banho direitinho. 4 refeições diárias. Mas nós sabemos a dificuldade que é para poder ficar de pé. Manter, né? Porque nós não cobramos nada de ninguém. As pessoas que estão ali não têm condições de pagar para ficar. Existem casas de recuperações aí em Brasília que é ligado ao governo, que recebe
mil e poucos reais por pessoa. Meu Deus. A nossa não. Sabe por que a nossa não? Porque até isso, Deus não quis que nós fôssemos dependentes do governo. Deus quis que nós fôssemos dependentes dele. Então, Oh, não é fácil. Só que lá a coisa acontece. É tudo muito bem organizado. E parece um hotel fazenda, tá? que lindo. Quando eu chego na Bulgária, Meu Deus. que eu vejo aquele projeto, aquele sonho de Silvia Boni e o pastor Brago, É, para mim, eu fui edificado. amém. Porque, sabe o que acontece, Silvia? Às vezes nós que estamos lutando no reino e lutando para poder fazer a diferença, às vezes nós pensamos como Elias. O anjo vai lá, acorda a gente que está meio sonolento, dormindo, com fome, com sede, acorda, dá o pão, dá a água, e aí o anjo pergunta: o que você está fazendo? Ah, eu estou fugindo de Jezabel porque mataram todos os profetas, só eu fiquei. Mentira. Uhum. A gente não está só, não. Não. Amém, amém. Eu entendi a mensagem. Então a gente Entendi. não está só, sabe, Glória a Silvia? Deus, glória a Deus. Então quando eu vi aquele projeto de vocês ali, eu falei: Deus, eu não estou só, nós não estamos só, não. Nós não somos andorinha sozinha fazendo verão, não. Nós temos mais. O Senhor levantou em todo canto do mundo. Eu saí dali maravilhado da Bulgária. Eu saí amando, na verdade, eu saí amando aquele projeto. É, Saí amando. E detalhe, né, Silvia? Eu prometi para Deus: Deus, eu vou participar desse projeto, eu quero ajudar esse projeto. Quero amém, ajudar. amém. Então, fiquei maravilhado, tá? Para nós é uma alegria, porque ali também, né, a gente não depende de governo, né? É, o, o Blago, eu e ele, que nós estamos levando esse projeto. Ainda não temos ajuda de ninguém de fora, não recebemos doações, nada. Mas Deus tem sustentado. Aquilo que o senhor viu lá é uma realidade. A gente comprar aquelas casas velhas, reformar, e aquele lugar ali reformar tudo. E agora vamos ter as hortas, vamos depois ter as vacas. Isso tudo é Deus, porque eu falo que é Deus purinho. Um dia eu quero que muitos que vocês me seguem podem ir lá e ver o que Deus está fazendo. Você sabe o que eu vi quando o Blago mostrava para nós aquele prédio do orfanato? Sim. Eu via, eu via o mesmo espírito que encheu o pastor Cauí para começar no deserto, no nada, uma casa de recuperação. Eu vi o mesmo espírito na vida daquele pastor Blago. É, porque o lugar é lá na montanha, em cima da montanha, onde nada tem. E sonhando, E né? sonho, E sonho. sonhando. Então eu vi o mesmo espírito. Amém. Vi o mesmo espírito. Eu fiquei maravilhado e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes, grandes. E quem quiser fazer parte desse projeto grande, gente, faça. Porque eu não perco a chance de ser participante desse projeto. Não, não perco. Eu estou do outro lado do mundo. Mas eu entendo que hoje nós vivemos num mundo globalizado. Não existe distância. Hoje a informação é muito rápida. Tudo é muito interligado. Então, quem quiser fazer parte desse projeto, do orfanato ali, onde vai acolher essas crianças, corra. Crianças do tráfico, crianças que são vendidas pelos próprios, né, filhos de pais vivos, órfãos de pais vivos. São tantas crianças que a realidade do leste europeu, né, que a gente sabe, e eu não tenho noção quem Deus já está preparando para estar lá, mas eu tenho a certeza que essa criança, essa geração dela vai ser mudada. E isso não importa, né, pastor? Como o senhor disse, não importa se está no Brasil. Deus ama pessoas. Então, Deus ama, assim como ama o brasileiro, ama o búlgaro, ama todas as nações que eu nem sei de onde que vai vir essas crianças, que não é só dali,
do leste europeu, pode ser de qualquer outra parte do mundo. Nós vamos conseguir é, provar para ela que ela não é órfã, que ela tem um pai eterno, né? Então, hoje, ter um orfanato aqui no leste europeu, um lugar onde não é habituado ter orfanato de pessoas que servem a Deus, aliás, não tem nenhum aqui. Então, o nosso vai ser o primeiro, porque tem os outros orfanatos, mas é orfanatos do governo, as pessoas põem criança como, sabe, aquele monte, crianças batem a cabeça, as crianças ficam doentes. Às vezes, por causa de 50 euros, o próprio organização vende essas crianças por 50 euros. E eles depois arrancam os órgãos dela, depois as meninas fazem boneca sexual. Então a realidade é muito pesada, mas a alegria de deixar, sabe, esse legado na vida dessas crianças, essa nova. Eu sempre falo, quem ajuda uma criança está mudando uma geração, está salvando uma geração, porque é o coração de Deus e Deus espera que os seus filhos façam isso, não os governos. Porque muita gente pensa, é o governo, é o mundo inteiro, pode ajudar. Não, Deus espera dos seus filhos. Então, se você tem isso no coração, eu acredito, sabe, que eu nem peço, pastor, eu não peço ajuda, porque eu entendo que a pessoa tem que entender que ela está semeando em algo que ela vai colher, é profundo. Então, se Deus tocar no seu coração, saiba que se você é empresário, você vai triplicar, porque você vai pôr sua semente em vidas, né? Muitas vezes a gente põe em muro, mas Deus ama pessoas. Então, você vai estar pondo a sua semente em pessoas para ser cuidada e protegida, né? Do homem mau. Porque a gente sabe, a gente não vai falar dessa outra parte, mas, meu Deus do céu, o tráfico está aí e eles têm milhões na mão para isso. Milhões. Eles investem milhões para aliciar uma criança na droga, milhões para pegar os órgãos, milhões. O tráfico está aí. E nós, filhos de Deus, não temos coragem de fazer uma oferta abundante, boa, que pode transformar, porque até mesmo para comprar, a gente até vai comprar depois, a gente precisa de muito dinheiro. Então, tá aí, né? É Deus, Purinho. E temos que ter fé para isso. Uau, gente, tá tão bom esse papo, pastor. Mas nós vamos ter que terminar aqui, meu Deus. Silvia, quem sabe nasce também uma vinda de vida para acolher pessoas dependentes químicas aqui na Europa. Meu Deus, que Quem sabe, bênção! né? Quem sabe? E é uma necessidade tão grande, meu pai. Mas tudo que a gente sonha, né, pastor? Eu sempre entendi assim. Todos os nossos sonhos, às vezes a gente pensa que é nosso, mas já é o sonho de Deus É em verdade. nós. É o próprio Espírito Santo dando esses sonhos. Agora depende de nós para falar, não, eu vou viver isso, eu vou pôr esse sonho em prática, né? Pois é. Então nada é impossível. Silvia, antes de terminarmos, eu posso mandar um abraço para uma pessoa muito especial? Opa, claro. Porque eu tenho certeza que ela vai estar assistindo esse podcast. Essa pessoa, nós chamamos ela de mamãe. A Ah, mamãe era a nossa cozinheira lá da igreja. E durante muitos anos, a mamãe que era responsável pela cozinha da igreja. Todas as festas que nós íamos fazer, a mamãe, com muito carinho e amor, fazia aquela comida gostosa, maravilhosa. E a mamãe mudou para Milão. Está morando aqui na Itália. que lindo. E eu, não, eu vim com o propósito de fazer uma visita para a mamãe. Mas, como você disse, eu vim e foram poucos dias, era É pouco, insuficiente para é nós pouco. fazermos tudo aquilo que tinha que fazer. Sim. Então eu não dei conta de ir na casa da mamãe. Então, Hum, mamãe, ó, na próxima vez que eu vier, eu já vou pegar um voo direto para Milão, viu? Um abraço, nós amamos você de coração. Você fez falta para nós lá na igreja, Tempo de Fé. E
O dia que eu vier novamente, eu vou descer direto em Milão para estar com você, te dar um abraço. Você é muito importante para nós. E se eu soubesse disso, eu ia te convidar para estar aqui em Pescara, mamãe. Mas aí vai o meu abraço também e que, já que está aqui na Itália, vem nos visitar aqui. E o nome dela é Marli. Você, Marli, Marli, mas ninguém da igreja chama ela de Marli, é mamãe. trazer ela para cá. O que, que ela está fazendo lá em Milão? Vem para Pescara. Gente, olha, um abraço, pastor. Obrigada. Obrigada a vocês que nos seguem. Foi uma bênção poder ter o senhor e a sua família aqui nesse tempo. Foi precioso para mim, para minha família, para a família de Deus. Foi tremendo. Espero que Deus vai trazer o senhor o mais rápido possível aqui de novo. E a gente precisa voltar, né, Silvia? E Precisamos. eu preciso voltar, eu tô com saudade da igreja Tempo de Fé. Tô com saudade dos meus irmãos. Tô com saudade dessa família, porque a nossa igreja é uma família. Que Ela é lindo. uma família. Então a gente sente saudade e precisamos voltar. Mas eu tenho certeza que não vai demorar. Eu vou vir logo, o A quanto antes vou primeira de estar aqui. muitas, né? Essa viagem é a primeira de muitas. Deus tem algo aí Exatamente. conectado com a gente. Eu agradeço o carinho, viu, Silvia? Eu agradeço o Imagina. carinho, a recepção. Gente, sinceramente, eu estou procurando uma forma de receber a Silvia quando ela chegar no Brasil, porque tanto que nós somos bem recebidos aqui. Nós fomos Olha. tão bem recebidos que eu falei, meu Deus, eu falei para minha esposa, amor, como é que nós vamos receber a Silvia lá o dia que ela for? Imagina, Nós pastor. temos que fazer pelo menos Uma igual. picanha. Uma picanha tá bom, porque aqui é difícil comer. Gente, um beijo a todos vocês e até a próxima. Deus abençoe a todos.